Vamos lá. Marcos capítulo de número 10, verso de número 17, uma palavra de libertação nessa tarde. Diz assim: quando Jesus ia saindo, o homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Verso 19 diz: você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. O jovem disse: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. O verso 21 diz: falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Nessa tarde eu quero trazer essa mensagem de libertação para você, meu querido, minha querida, aonde você estiver nessa tarde abençoada. Vamos lá. O texto aqui fala o jovem rico, em outras versões diz o homem que queria possuir tudo. Aqui fala de um homem que teve um encontro com Jesus. Antes que Jesus estivesse aqui face a face com este homem, Jesus estava atendendo as crianças, falando para as crianças acerca do reino de Deus e ensinando os seus discípulos também. E logo então apareceu esse homem. O texto diz no verso de número 17 que ele pôs-se de joelho diante de Jesus. E ali ele expressa dizendo uma pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O Cristo, ele diz assim: por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Jesus diz para aquele homem assim: vem cá, você conhece os mandamentos? Quais são os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele pegou e disse que conhece e pratica desde a sua adolescência. Aqui a gente já vai começar a entender um parâmetro de libertação. Qual é esse aqui? O jovem, ele diz assim, o que farei para herdar a vida eterna? Você sabia que tem muitas pessoas que acham que é necessário fazer algo para herdar a vida eterna? Tipo como pagar alguma coisa, fazer algo para ter, né? Muitos acham assim, e aquele jovem, aquele homem achava que talvez pagando, dando algum valor, fazendo algo com os seus bens, as suas riquezas, ele poderia adquirir a vida eterna. Essa, falando desse jeito, é uma bem verdade que muitos acham desse jeito, que é somente pagar. E não é assim, né? Para herdar a vida eterna, você tem que se arrepender, tem que renunciar, tem que deixar de lado muitas questões particulares que você possui. Tá? O texto aqui fala que Jesus disse a ele: você conhece os mandamentos? Jesus traz uma lista. Ele falou: isso aí eu sei de cor e salteado. Desde adolescente eu estou sabendo de tudo. Aqui é outro parâmetro de libertação também. Tem muitas pessoas que, achando por estar praticando a lei, não matando, não roubando, não adulterando, somente isso, só estas questões, ela se intitula uma pessoa boa. Ela já se intitula uma pessoa salva. Ela já se intitula uma pessoa já do nível adequado de estar no céu, de estar bom, de estar tranquilo. Mas esquece de vigiar as outras coisas. Esquece de colocar em pauta as outras questões. Tem muitos que me ouvem aqui que dizem: eu não mato, não roubo e não fumo, achando que tudo isso daí são pecados que, se não sendo praticados, já estão na presença de Deus e já estão libertos. E claro que não.
É uma lista de demandas malignas dos desejos carnais que é imensa. Os frutos da carne são vários e vastos. Esse só é o apontamento das nossas falhas. E como que eu posso me libertar? Primeiro, me arrependendo, pedindo perdão a Deus por tudo isso que eu cometi. E segundo, abandonando eles e não praticando mais. Para herdar a vida eterna é simples, meu querido. É simples, mas porém para muitos é doloroso, porque a renúncia, ela machuca para alguns. A renúncia, ela destrói algumas pessoas por dentro. O texto aqui, ele fala que Jesus está dando a ele uma direção. Seguinte, você quer me seguir, você quer a vida eterna? Sim. Jesus dá uma direção para ele. Vá, vende tudo que você tem, dá aos pobres. E aí você me segue, vem e me segue. O parâmetro para seguir Jesus e herdar a vida eterna é abandonar algumas coisas em nossas vidas que são prioridades. Quando o jovem expressa que ele obedecia os mandamentos, Jesus viu dentro dele um vazio. E no verso 21, Jesus ele olha com um olhar de amor e ele diz, e ele o amou. Mas o mais interessante que Jesus diz, ele diz, falta-lhe uma coisa. O jovem rico, ele possuía muitos bens, porém, lhe faltava ainda coisas. Talvez você me ouve, me escuta nessa programação. Você possui tudo, e um pouco mais, mas ainda não tem tudo. E o desejo do homem é sempre querer mais. O jovem, ele entendia que por ele ter riquezas e bens, ele poderia simplesmente colocar ali a sua riqueza, para resolver a situação. E não é bem assim. Lógico que tem muitos homens e mulheres com esse feitio, com esse caráter, achando que o dinheiro compra e paga qualquer coisa. Já diz aí os proverbistas de plantão que todo homem tem o seu valor, E eu digo para você que todo aquele que crê em Cristo tem um caráter forjado e moldado pelo Espírito Santo. Não se venda, não se corrompa, por valor nenhum. Quando Jesus olha para ele, ele o amou. Por que Jesus o amou? Porque viu nele uma necessidade, viu nele uma falta de alguma coisa. Você sabia que por muitas das vezes a gente pode possuir tudo, mas ainda existe um vazio dentro de nós? Você talvez aí está me ouvindo, você pode possuir a sua empresa, você pode possuir a sua família, você pode possuir a sua história, você pode possuir várias coisas ao seu redor, mas mesmo assim, você ainda é seco e escasso por dentro, vazio, um buraco no peito que ainda não foi preenchido. Quando eu vejo Cristo falando que falta uma coisa, a gente vai aprofundar nisso. Pode se preparar o dia inteiro para fazer, para ir, sempre preenchendo o seu tempo, mas quando deita para dormir, existe ainda um vazio, um lugar dentro de você que ainda é vazio. Não dorme, não descansa, não vive a paz que você tanto alveja. Tenta procurar paz no dinheiro, não consegue. Tenta procurar paz nos relacionamentos, não consegue. Tenta procurar paz nas bebidas, nos bares, nas noites. Tenta procurar alegria em algum lugar. E essa alegria nunca você vai encontrar. Porque esta alegria só se encontra em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo você encontra a paz que excede todo o entendimento. É incompreensível. Para você ter noção o que é paz, o que é preenchimento, é você não ter nada, mas ao mesmo tempo você está feliz. Porque não são as coisas que preenchem, e sim é essa paz que Cristo nos concede. Quando eu me arrependo, eu troco um fardo, eu deixo o meu fardo pecaminoso na mão de Cristo e tomo dele a paz, a alegria, a direção, a salvação,
a vida eterna. Jesus estava oferecendo isso para esse jovem. Jesus estava oferecendo para ele algo que era muito mais valioso no céu do que na terra. Porque aqui o texto diz: você quer me seguir, querido? Vá, venda tudo que você possui e dê o seu dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Olha aí. A Bíblia me diz que aqui a terra, a traça corrói, a ferrugem destrói, o dinheiro aqui acaba, as casas acabam, os carros acabam, a saúde se deteriora, muitas coisas acabam, mas no céu não. No céu, a vida é eterna. A Bíblia diz que lá a traça não corrói, lá a ferrugem não destrói. Ele estava proporcionando àquele jovem uma troca. Você quer algo que agora, aos teus olhos, seja tangível, palpável, mas um dia acaba, ou você quer algo que vai ser duradouro e efetivo na sua vida, na vida eterna? Qual você quer? Como muitos são apegados em valores, bens e riquezas, eles preferem ficar com seus bens e riqueza. Mas só que tem muitas pessoas que estão me ouvindo, não tem riqueza nenhuma, não tem bem nenhum, mas tem prioridades dentro de si que não aceita troca e nem barganha com aquilo que Deus tem. E Deus tem tantas coisas para te dar, meu querido, tantas coisas para lhe oferecer. A principal dela é a salvação. A principal dela é a vida eterna. A principal dela é essa paz que excede todo entendimento. Só que ele não entendeu. Ele não compreendeu. Jesus estava querendo trocar com ele. Me dá isso daí, porque eu vou te dar algo melhor que isso. Às vezes você tem prioridades, você não quer se libertar dessas prioridades suas. Você não quer se libertar dos teus vícios, você não quer libertar das prostituições, não quer se libertar das mentiras, não quer se libertar dos desejos sexuais, não quer se libertar das enganações, não quer se libertar, dos furtos, porque está sendo valoroso. Quando nós vemos aqui Jesus dizendo sobre os mandamentos, tem muitas pessoas que estão ricas porque burlou o sistema, enganaram as pessoas, desonraram alguém, deram um falso testemunho diante do advogado, do juiz, maltratou alguém, adulterou para ter valores, receitas, riqueza. Está aqui o texto dizendo que Jesus olhou para ele e o amou. Nessa tarde, Jesus também olha para você e te ama. Ele olha para você com um olhar de amor, dizendo: olha, essa vida que você está levando, ela termina um dia. Mas em vida, se você decidir, eu posso te dar uma vida eternal e ainda com tesouros no céu para você. Está na hora de mudança, meu querido. Está na hora da libertação. Está na hora de se libertar de si mesmo, do seu caráter, das suas prioridades internas. Eu te pergunto e você se responde aí, onde você estiver. Quais têm sido as suas prioridades? Quais são as suas prioridades nessa tarde? Me dizem. Trabalho, família, isso, aquilo outro, dinheiro, ganhar, investir, lucrar, ir, vir. Quais são as suas prioridades? E se eu disser para você que essas prioridades elas são secundárias, a prioridade na sua vida tem que ser Cristo. Porque se você tiver Cristo como primazia na sua vida, você consegue vencer todos os obstáculos da sua vida. Se você tiver Cristo na sua vida, você adquire paz, alegria na sua casa, nos teus negócios. Talvez não está indo mal a pior, porque você está dando prioridades na onde não merece prioridade. Resultado final, Jesus disse a ele: vá, venda tudo. E aí? O verso 22 diz que ele ficou abatido, se afastou triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus continua dizendo no 23 de Marcos 10, que Jesus olhou ao redor e os seus discípulos e ele disse assim: como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essa palavra, mas Jesus repetiu: filhos,
Como é difícil entrar no reino de Deus. O reino de Deus ele não é pago. O reino de Deus não é simplesmente você faz um pix. O reino de Deus não é simplesmente um abraço ou você vai frequentar uma igreja, vai num culto. Não. Entrar no reino de Deus é renúncia. É deixar de lado as suas prioridades e seguir uma prioridade, Cristo. É você pedir perdão a Deus, é se arrepender, é se tornar uma nova criatura, um novo homem. O Senhor Jesus estava proporcionando a esse homem, esse jovem rico, uma mudança de vida, uma guinada. Mas, pastor, ele ia mudar? Como? Ele estava bem, ele estava com dinheiro. É que tem muita gente bem com dinheiro, achando que está bem, mas está mal. Tem muita gente que não tem pessoas perto por causa que ele é legal, que ele é por causa dos bens, é por causa do dinheiro. Acabou o dinheiro, tem um proverbista que fala, acabou o dinheiro, acabou a amizade. Esse é um dito popular que está na boca de qualquer um. Acabou o dinheiro, acabou a amizade. Talvez você está me ouvindo, você foi desse. Aquele que pagava tudo, aquele que estava na roda, aquele que era o administrador, aquele que estava bancando tudo, mas um dia quebrou. E junto foi embora todo mundo. Quando estava bem, todo mundo te abraçava, te admirava. Pô, que homem potencial, que mulher em potencial e tudo mais. Mas depois um dia acabou, parou. E aí? Acabou tudo, zerou. Cadê os amigos? Tem uma música do Gerson Rufino que fala: só se vale o que se tem nesse mundo de amargura. Talvez nessa situação que você está vivendo, os amigos que batiam nas costas, aquela coisa toda, estava aí. E agora sumiu. Desapareceu. Não é não? Olha só. Jesus ofertou para ele uma oportunidade. Ele rejeitou, porque ele tinha muita riqueza. Deve ser cafona ser crente, né? Deve ser cafona servir Jesus. Deve ser cafona ir na igreja. É cafona, meu querido. Cafona no grande dia que soar a trombeta do arrebatamento e você não for e ficar com todo o seu dinheiro, ficar com seus bens, ficar com suas prioridades, mesmo não tendo dinheiro, mas tem prioridade. Eu não mudo, eu sou assim, vou viver assim, vou morrer assim. A síndrome, daquela mulher que cantava antigamente, já morreu também, Eu nasci assim, vou morrer assim e pronto, acabou. Não. Nessa tarde o Senhor está proporcionando para você uma libertação interna na sua mente. Liberta-se dessa mentalidade cauterizada. Liberte-se desse desejo prazeroso do dinheiro. Liberte-se desses pecados. Diga não. Rejeite-o. Negue-o. Coloque nas mãos do Senhor Jesus Cristo hoje. Troca o teu fardo. Troca o teu fardo. Tá bom? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. E para a gente encerrar, nós vamos ouvir Gerson Rufino. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aonde tiver um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, que ele ouviu essa palavra, ou vai ouvir ainda, que este homem, que esta mulher, Senhor, ele possa entender que as prioridades dele se tornam secundárias diante de Jesus. É Cristo que é a primazia, porque Cristo é aquele que é o autor e consumador da fé. Ele é a rocha, é o que firma o homem, é o que firma a mulher, é o que firma tudo que existe. E eu lembro, Senhor, daquela história da casa, parábola do construtor, uma na areia e uma na rocha. Tem muita gente construindo, mesmo tendo riquezas, na areia. E quando vem as adversidades, ela não suporta, porque foi firmado na areia. E se abala, se frustra, se decepciona, entra em depressão, perde tudo e todo mundo some. Mas quando nós tornamos Cristo como primazia, prioridade, a nossa estrutura é firmada na rocha. Casamento é na rocha, a empresa é na rocha, a fé é na rocha, é em Cristo Jesus.
E quando vier a adversidade, não nos abalamos, porque nós temos a prioridade. O jovem rico, Senhor, se abalou por ter falado, venda tudo. E se entristeceu e se afastou. Mas essa pessoa que está me ouvindo, ela vai se alegrar. Não vai se entristecer e nem se afastar, mas vai se alegrar. Porque o Senhor é bom, misericordioso e infinito para fazer muito mais. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Sei que a vida não é fácil, é difícil dia a dia. Muitas pedras e espinhos espalhados no caminho, densas agonias. Mas eu sei que desse jeito é a vida de quem sonha. Tem os altos e os baixos, tem as vaias e os aplausos. Você perde, você ganha. Só se vale o que se tem. Esse mundo de aparências, se você tiver sucesso, tem amigos ao seu lado, tem um nome e evidência. Mas se algo der errado, e a coisa que acontece, os amigos vão embora e quem mais te admirava hoje já nem te conhece. Eu vou vencer, essa porta um dia vai ter que se abrir. Eu vou vencer, qualquer hora essa muralha vai cair. Eu vou vencer, nem que o mundo se levante eu vou lutar até o fim. A sorte vai sorrir pra mim. Eu vou vencer, os meus inimigos vão ter que engolir. Eu vou vencer, Deus não fez a minha vida pra perder. Em o nome de Jesus eu vou vencer. Só se vale o que se tem. Nesse mundo de aparência, se você tiver sucesso, tem amigos ao seu lado, tem um nome e evidência. Mas se algo der errado, coisa que acontece,